aí a questão da lucratividade. Quanto que hoje ainda cobra? Tem gente que fala, criolipólise já passou, mas hoje veio métodos novos. Ainda dá para cobrar bem pela criolipólise? Super. É que assim, depende muito da região, né? Claro. Aí você tem que ver o público, se o seu público adere ou não. Mas, por exemplo, aqui, a gente consegue aí cobrar R$ 500 a área da criolipólise. Ainda hoje Ainda consegue? hoje consegue. Caramba, ensina esse segredo aí pra galera, então. Faz o curso. Gente, só passando o É dia só aí pra. entregar resultado. Quando eu recebi essa pergunta já uma vez, ai, professora, eu só gasto dinheiro com estética. Quanto que eu vou ganhar dinheiro? Quando você entregar resultado. A gente está falando de todo esse marketing, hoje a gente tem toda essa disponibilidade, mas o boca a boca nunca vai deixar de ser o melhor. É verdade. A sua paciente que você entregou um outro resultado, ela vai falar para a mãe, que vai falar para a amiga, que ela vai falar. As minhas primeiras pacientes foi assim. Todo mundo fala, né, que quando você abre um negócio, as últimas pessoas que vêm são seus amigos. Eu não. Ai, que bom. Toda minha família sempre me apoiou muito. Então, minha mãe ama, super vaidosa. Até peguei um pouco da vaidade dela. E ela foi minha primeira paciente, foi minha mãe. Que Legal. gostou, que falou pra minha irmã começou a passar comigo, falou pra amiga dela, e foi assim. Ó, tem uma pergunta aqui, hein? Vamos A lá. Sayonara Dias, ela pergunta o seguinte, tá falando de marca. O Uhum, equipamento da Ecos, eu acho que é o Ecos, da Ibramed, sim, é bom. Tem várias terapias e pré e pós-operatório. Vale a pena ter na clínica? super. É muito bom. É um ultrassom de alta. Então, qual que é a sacada ali do Ecos? Ele vem com um manípulo maior, que é como se você tivesse 3 cabeçotes. Então, você consegue ali trabalhar na paciente com um menor tempo. Então, você ganha velocidade no seu atendimento. É um equipamento maravilhoso. Super vale o investimento. E eu acho que é interessante muito, eu acho que dentro dos seus cursos você deve trazer esse conceito que é básico da eletroterapia. Tem muita gente que tem dúvida ou não sabe a diferença de um ultrassom de baixa Sim. para um ultrassom de alto. O que, que vale a pena mais ter hoje, Natália? Depende do investimento? É, eu ia começar por aí. Depende aí do seu valor de investimento. Normalmente, a gente sempre vai começar com tração de alta, que eles têm têm valores mais acessíveis. E depende do seu público também. Se você trabalha muito com pós-operatório, legal para ela atuar aí. Sim, Ok. Você atende muito paciente que eu trato muita celulite, muita gordura localizada. O que que eu quero fazer? Eu já tenho algum equipamento, é o que eu falo às vezes. O profissional tem equipamento parado lá, que é maravilhoso. E não é porque é antigo que não tem mais resultado, que não tem mais efeito. É ótimo. é A verdade. corrente russa que está jogada lá, usa. Não tem por que ficar parado. Se é o que você tem, trabalha com o que você tem. A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Ponto. Então, se ela tem a capacidade hoje de comprar esse equipamento, é excelente, é ótimo. Mas o que vai diferenciar? O ultrassom de alta, ele vai fazer a lipólise, que é o esvaziamento da célula do tecido adiposo. Já o ultrassom de baixa, ele vai fazer a morte programada da célula, então ele vai fazer a apoptose. É mais interessante? Sim, mas eu também friso isso em curso. Se o paciente chega agora para mim, o primeiro efeito que eu tenho que causar nele, se eu for falar de gordura localizada, que já deu para perceber que é o que eu gosto, eu preciso fazer lipólise. Eu não vou programar uma célula grande para morrer. É muito mais fácil eu diminuir o tamanho dessa célula e aí eu programar ela para uma morte. Já é uma estratégia de atendimento. Com certeza. Então, depende muito. E Varia aí muito. isso aí é conhecer da fisiologia Exato. e já trazer esse raciocínio clínico, né? A outra colega tá falando assim, ó. Você ensina a manusear o equipamento? Sim, sim. Você Eu acha que. falo dos parâmetros em si, porque, como eu falei, eu gosto que a pessoa entenda o conceito. Que ela fala para mim, ah, entendi o que é frequência. Ah, entendi. Porque aí qualquer coisa que ela pegar, ela vai saber mexer. É porque o profissional da estética, gente, se alguém se identifica com isso aí, deixa aqui nos comentários. A grande maioria da galera, ela vai pra estética na ideia que não vai ter matemática, não vai ter Uhum. física, etc, Sim, né? sim. E aí quando chega nessa parte de eletroterapia, é inevitável, É, não né, tem como. Natália? Então Uhum. entendeu, acho que esses pontos principais aí, frequência, potência, watts, que são Sim, às vezes coisas que uhum. não estão no dia a dia da profissional, né? Sim. Até porque eu acredito que se ela dominar os conceitos básicos, né, o que você falou, parametrização, ela domina qualquer Tudo. aparelho, né? Pode ser Exato. o mais barato, pode ser o mais top, que É que no começo dá essa insegurança mesmo. A pessoa quer aprender a mexer naquele equipamento. Eu escuto isso às vezes. Ah, mas eu tenho esse. Eu só quero fazer esse aqui. Tá tudo bem também.
Só que depois que eu te ensinar a mexer nesse, eu vou pegar parâmetro por parâmetro, eu vou te explicar e não tem como você não entender quando você pegar outra máquina. Fica mais fácil para a gente trabalhar. É aprender o que a gente falou, o básico. Quando você tem o básico, eu entendi que frequência é a velocidade. Então, em todo equipamento que eu for pegar, eu vou levar essa lógica para lá e já vai ficar mais fácil de eu não causar uma intercorrência. É verdade. Ó, e aí, acho que, vamos ver, essa é a última aqui, ó. Ultrassom de 3 MHz, dá para usar em pós-operatório? Olha, difícil essa pergunta, porque pós-operatório do quê? Quando? Quanto tempo de cirurgia? Então é difícil. É um Se for pós-tardio, se um for um pós-imediato? pós-tardia, tudo bem, dá pra gente usar. De início, assim, a gente tem que pensar na fisiologia. Você quer fibrosar um tecido? Qual a sua intenção de usar esse ultrassom de alta no Vai, pós-operatório? vamos conjecturar aqui então. Abdominoplastia, um pós-imediato. Qual que é os primeiros pontos No aí? pós-imediato eu não usaria, porque não tem por que você recrutar colágeno. O próprio organismo pós-cirúrgico, quando você causa lá o corte, aquele corte ali, o corpo já entende, opa, tem um machucado aqui, vamos mandar fibroblasto para a região para a gente fechar. Exato. Fibroblasto vai gerar o quê? Colágeno. Então aquela proteína vai estar sendo produzida ali. Se eu pegar um equipamento e eu pensar em produzir mais colágeno, eu posso criar fibrose. Então, tem outros métodos que você pode trabalhar. A tecnologia nem sempre vai entrar no pós-operatório imediato. É. Nada Pra como a treinar. mão, nada como um manual nesse momento para tratar o seu Nada como boas pós-operatório. manobras Por mais que eu manuais. fale de tecnologia, também não posso ser injusta, né? É verdade. E aí, a gente estava voltando um pouquinho na questão da lucratividade. O interessante da tecnologia é porque você, por exemplo, você compra e você não tem muitos insumos, né? Por exemplo, Sim. no injetável você, vamos supor, um bioestimulador. Só um bioestimulador, dependendo da marca, você tem um X de custo para Sim. realizar a aplicação. Na eletroterapia não tem isso, né? Por isso eu gosto tanto. É algo rentável que eu falo. Uma limpeza de pele, por exemplo. Você fica quanto tempo na sala? 1 hora, pelo menos, 1 hora e 20. Para eu fazer um ultrassom microfocado, eu também fico mais ou menos isso, 1 hora e meia. Quanto eu vou cobrar na minha limpeza de pele? Volto lá, né? Depende da localização em si, mas tá ali no máximo, acho que uns R$ 250. Justo. Isso falando de um local Bem, eu tô bem chutando bacana. alto. Agora, se eu locar um microfocado, nessa mesma 1 hora e meia que eu tô fazendo uma limpeza de pele, eu for fazer a aplicação full face, eu consigo tirar pelo menos R$ 2.800. Então eu Isso saio livre ou isso de livre, faturado? livre, que você vai cobrar. Quando você loca o ultrassom microfocado, você precisa pagar pelo disparo. Ele Certo, tem um custo. Mas vamos dizer aí que é uns 2,50, dependendo, tudo vai depender muito, né? Mas certo. estou Da dando onde uma base loca mais e ou tal, menos né? isso, da região, enfim. Quantos disparos, aquela polêmica, quantos disparos vão ser, você vai ter um custo aí diferente. Mas você consegue, dependendo da região, eu vejo pessoas cobrando R$ 5.000 num full face. Então faz as contas aí de quanto você vai dar. Geralmente você dá uns 400, de 400 a 500 disparos no rosto. Se você cobrar 1,50, 2,50 de custo, o resto é tudo lucro. Se fizer uns três. Ó, pensa só, vamos pensar em trabalhar menos e ganhar mais. Faz 3 full face na semana. Pronto. Você fez aí em torno de R$ 6.000 na semana. Vezes 4 semana. 6 vezes 2, 12. Daí você faz aproximadamente Aproximadamente. aí R$ 24.000. Quantas limpezas de pele você ia ter que fazer para ganhar isso? Pô, Você entendeu? não. É o que eu prezo. Eu me apaixonei por tecnologia e eu quis muito falar sobre isso, ensinar, olhando esse lado do profissional. Porque a estética, é o que a gente estava falando do físio, às vezes é um pouco desvalorizado ali, mas é independente, é multidisciplinar. A gente está falando com biomédico, com esteticista, com o que for. Você precisa rentabilizar o seu negócio. Nós estudamos muito para chegar até aqui. Então, claro que tá tudo bem se você tiver que fazer uma limpeza de pele, faz parte do processo, a pessoa às vezes quer, tem gente que gosta. E eu inicio todos os meus tratamentos faciais com limpeza de pele, não tem problema nenhum. Mas eu posso direcionar esse tratamento para algo muito mais rentável para mim. Que é uma personalização. Exato, entendeu? E aí já tudo é linkável, assim. Eu já vou orientar ela um home care, eu já vou trabalhar com cosméticos que fazem sentido. Não vou trabalhar com cosmético tão caro de repente para ela, senão ela não agrega. Mas vai fazer falta no meu resultado cosmético. Então eu vou incluir.
no valor do meu tratamento. Por que não? Hoje um tratamento corporal, vamos dizer aí para gordura localizada, ah, qual que é a, vamos dizer, média de preço, uma média assim para você montar um plano de tratamento com tecnologias? Tá, o Vamos plano supor, de tratamento, não a sessão. não a sessão. Um plano de tratamento hoje num tratamento de gordura localizada, é claro que isso vai depender da paciente, etc. Mas dá para um profissional hoje chegar cobrando, sei lá, dependendo da quantidade de técnica que ele vai aplicar, 5, 6, quiçá 10 mil reais, né? Vamos Sim, colocar assim, dependendo sim. de quantas sessões. É aquilo, se você entregar resultado, a paciente é sua. Ela não troca por nada. Eu mesmo, eu tenho preenchimento até no branco do olho. E eu não troco, ela é minha amiga, ela é dentista, eu não troco ela por nada. E por mais que nós sejamos amigas, tem um custo dela. E eu pago por isso, eu pago pelo trabalho dela. Eu não troco ela por absolutamente nada. E eu tenho a disposição biomédica, trabalha do meu lado. Não é que eu não confio no trabalho das outras pessoas, mas eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dela. Então eu não troco ela por nada. Ela me entregou o resultado desde meu primeiro preenchimento labial, quem fez foi ela. E eu nunca mais fiz com mais ninguém, nada. E é isso. A gente tem que gerar essa experiência para o paciente. Ele tem que chegar lá, ele tem que se encantar. O modo que você veste diferencia. Se eu chego lá toda. A gente trabalha com estética, não tem como ir trabalhar de chinelo toda largada. Não tem condições. A pessoa vai me olhar, ela já vai duvidar da minha capacidade ali. É errado, é errado. Porque não é porque uma nutricionista está acima do peso que ela não é boa. Não, não é isso. Mas a sua imagem, você é a sua imagem. Como eu vou vender tratamento estético para alguém, se ela me olhar, ela me achar desleixada? Ela vai falar, não, você não cuida nem de você, quanto mais de mim. Então faz parte disso. A gente tem que pensar em todas as pontas. Você tem que ser apresentável, você tem que falar um português correto, é o básico. Um paciente que vai chegar lá falando comigo na gíria, brincando, tá tudo bem, eu vou entrar na mesma onda dele. Mas eu tenho, até eu falo isso na avaliação também. É difícil, porque às vezes chega o paciente lá, e se você falar muito difícil para ele, ele não vai entender nada. E ele não vai te achar inteligente, ele vai te achar chata. Então, lidar com o ser humano é isso aqui, é uma troca. É Eu verdade. tenho que entender quem está sentado ali para eu poder falar. A venda não pode parecer uma venda, você está lidando com um ser humano. Então, você tem que, até o mesmo tom de voz, você tem que ter da pessoa. Tem um grande slogan de várias empresas que usam isso aí, que é o seguinte, é entender para atender. Se você É não isso. entender, dificilmente você vai conseguir atender Sim. da forma com que tenha, né? E aí é bem interessante isso, né? Porque assim, você não tem muita gente. O nosso mercado hoje, ele tem uma. Quando a gente pensa em sociedade, tem dentro de uma sociedade tem o que ganha mais, o que ganha menos, Sim. o que estudou mais, o que estudou menos, o que mora, que veio de uma família já com uma estrutura, outros que não. Mas assim, não é porque a pessoa, de repente, tem uma condição de financeira baixa que ela não pode se arrumar bem, Exatamente. né? Desde uma, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma escova. Ó, penteia o cabelo, faz. Duvido que você não tenha um secador. Quem tem dinheiro para ter uma clínica, montar uma clínica, Sim. tem a condição de ter um secador. Você pode não ter a condição de ir numa cabeleireira todos os dias, Sim. mas tem a condição de fazer um penteado legal, passar uma maquiagem, né? Falar, como você falou, bem colocou, falar um português correto, até porque o paciente ele está entregando a vida dele, a É isso. saúde dele na tua mão. Para ele deitar na tua maca, o cliente só fecha o tratamento, ele só passa o cartão a partir do Uhum. momento que ele sentia assim, você quebrou todas as objeções e ele de fato confiou em você, porque senão ele não vai deixar a É. pele dele E ali, aí não. flui, né? Você percebe. Na avaliação, você já está vendo ali se a pessoa realmente ela está interessada. Eu já recebi pessoas lá que eram profissionais da área, e aí ela queria conhecimento na avaliação. Eu imagino. Aí você Aí eu falou assim, tratei, eu acho que é melhor você comprar o curso, a data é entendeu? tal. Eu fiz assim, então, acontece. Então, eu vou atender outra fisioterapeuta, eu não vou falar com ela como outra paciente, eu vou falar com É ela como verdade. fisioterapeuta, tá tudo bem, é a mesma linguagem. Se ela for hospitalar, ela não vai entender nada do mesmo jeito, praticamente. Se você me Sim, colocar no hospital hoje, eu não sei. nem Eu não tenho a mínima noção. Mas a gente tem um Malemar a gente sabe que é linguajar. aspiração ali, Nossa né? Senhora, Tô eu também. Mas é isso. Chega um profissional da área, eu posso compartilhar o conhecimento com ele. Eu tenho que falar, não vou atender um médico falando como se fosse uma pessoa que não entende nada. Se for um cirurgião plástico, ele vai entender do que eu estou falando. Então a gente tem que ter esse linguajar. Se eu for atender uma paciente mais humilde, mais senhora, não adianta eu querer.
mostrar para ela, eu tenho conhecimento e o paciente tem que entender que você sabe o que você está fazendo. É assim que passa a confiança. Mas não adianta eu inventar moda, não adianta eu falar para ela, olha, eu vou gerar lipólise no seu organismo. Ela fala, Ela fala, não tem mas minha sentido. filha, que é O lipólise, que é minha isso? O que eu quebrei aqui? Que eu tenho? Não faz sentido, não faz. Então a gente tem que ter esse feeling também. É legal. E me diz uma coisa, como que você lida com a sua marca? A marca chama-se Doutora Natália Previato? Você tem alguma empresa com algum nome específico? Como você lida aí com a sua Eu marca tenho hoje? um CNPJ, mas é um nome fantasia com o meu Aham. nome mesmo, de Ah, legal. clínica, doutora Natália. E aí você faz disso todos esses atendimentos. E Sim. aí os nomes do seu curso que vai vir é o método autodefinição mesmo? Entre eles tem o Brazilian Wax, que é o de depilação a LED. Eu falo a laser também, Olha que nome! mas Brazilian Ox. tem o Harmonize-se, que é a Harmonize. harmonização corporal. Tem o Perfect Face, que aí eu falo um pouquinho de alta tecnologia, mas também cosmético, para a gente trabalhar melasma, todas Ah, as legal. hipercromias, faz parte também. A gente tem, Claro. tem que ter todas as frentes. Tem mais alguns Isso lá. vai estar tudo dentro de uma plataforma só? Você vai vender de cursos São separados? vários cursos, mas dentro da mesma plataforma. É uma plataforma própria sua, Isso, então. minha. Uhum, Que bacana. sim. Ó, tem uma pergunta aqui, você falou de melasma, a colega colocou assim, ó. Ela já começou, na minha opinião, um pouco errado aqui, para tirar manchas, porque ninguém tira Esquece. nada, né? Mas assim, para tirar manchas né, no caso ela falou de qual aparelho você indica? Eu acredito, no caso, ela deve ter perguntado para tratar manchas, qual aparelho hoje você mais utiliza? Se você utiliza mais aparelho, mais cosmético, o que você está Olha, utilizando? dentro da tecnologia, a gente tem que pensar assim. Num melasma, por exemplo, eu não posso aquecer. Tudo que você aquecer, o melasma, se você secar o cabelo com o secador, você já está ativando ele. Então, quando a gente fala de hipercromia, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar de aquecimento. Então, por exemplo, se fosse, depende muito, né, a mancha, o que seria essa mancha? Mas se fosse um melasma, já que a gente falou disso, entre as tecnologias, daria para eu tratar com ozônio Legal. Você trabalha bastante com também. ozônio? Parece não, né? É uma das bolas da vez dentro da Sim, sim. estética, Levou né? muita pancada aí por todas as outras profissões, porque não tem respaldo, porque não tem artigo, mas é uma tecnologia fantástica, assim, entrega muito resultado. Até, inclusive, intercorrência, não tem nada melhor para você tratar uma intercorrência com ozônio. Caramba, interessante. Melasma tem resultados muito bons com ozônio. Interessante.